Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos estudar nas reações orgânicas, parte 3, onde nós vamos aprender as reações de oxidação e redução. Nós já tivemos a oportunidade de estudar as reações de óxido-redução inorgânicas e agora nós vamos verificar as condições para a ocorrência de uma reação de óxido-redução nos compostos orgânicos. Inicialmente, quando um composto orgânico ele é submetido à oxidação, é esse oxigênio aqui entre colchetes, que é o chamado de oxigênio nativo, que vai provocar a oxidação dos compostos orgânicos. Agora, o meio na qual esse oxigênio será produzido pode ser duas possibilidades. Quem pode produzir esse oxigênio nativo é o permanganato de potássio na presença de ácido sulfúrico a quente, ou ainda no meio de dicromato de potássio em ácido sulfúrico também a quente. Essas duas soluções, elas produzem esse chamado oxigênio nativo que vai provocar a oxidação dos compostos orgânicos. E da mesma maneira, quem vai provocar a redução é esse hidrogênio representado aqui entre colchetes, que vai ser produzido através do tetraidreto de alumínio e lítio, ou ainda quem produz esse hidrogênio pode ser zinco reagindo com ácido clorídrico na presença de um catalisador. Esses são os reagentes, as substâncias que vão gerar o oxigênio nativo ou o hidrogênio. O oxigênio, por sua vez, vai provocar a oxidação e o hidrogênio a redução. Nessa primeira parte, nós vamos aprender primeiro a oxidação de álcoois. Inicialmente, vamos aprender agora a oxidação de álcool primário. Como um exemplo aqui de um álcool primário, nós temos o metanol, certo? Então vamos lá, vamos começar então a fazer essa reação de oxidação e de redução. Primeiramente eu vou fazer a oxidação, e o pré-requisito para oxidar tem que ser a presença desse oxigênio nativo, e quem vai produzi-lo, como eu já falei, pode ser o permanganato de potássio na presença de ácido sulfúrico a quente ou de cromato de potássio na presença de ácido sulfúrico a quente. O que vai acontecer inicialmente é que esse átomo de oxigênio ele vai ser adicionado aqui em um dos 3 hidrogênios desse álcool primário. Vejamos o que vai acontecer. Aqui nós teremos então um hidrogênio, 2 hidrogênios. Agora o terceiro hidrogênio ele acaba recebendo aqui esse átomo de oxigênio proveniente daquele oxigênio nativo. Esse daqui adicionou-se a esse hidrogênio e formou-se uma hidroxila, mas nós já tínhamos uma hidroxila, e um carbono com 2 hidroxilas, com 2 grupos muito eletronegativos, isso não é possível. A gente até brinca dizendo para o aluno assim, 2 hidroxilas no mesmo carbono vai dar uma briga aqui, ó. E a briga entre as hidroxilas é feia. A briga é tão feia que elas chegam até nessa briga a produzir água. E a água que é produzida por conta entre aspas, da briga das hidroxilas, vai originar a formação de água. Então aqui, ó, dessa combinação de uma das hidroxilas com o hidrogênio da outra hidroxila, aqui vai sair uma molécula de água. Em contrapartida, essa ligação entre o carbono e a hidroxila que saiu se estabelecerá entre o carbono e o oxigênio. Desta maneira, esse é um composto intermediário, né? Dessa maneira, então, nós teremos aqui um carbono, o hidrogênio, nós teremos aqui um carbono, aqui nós temos o outro hidrogênio, que eu vou colocá-lo aqui do lado direito, tá? Vou colocar mais central aqui essa molécula. Então, olha que interessante. Depois da saída de uma molécula de água por conta
da reação entre as duas hidroxilas, o produto formado da oxidação de um álcool primário originou esse composto que tem uma carbonila de carbono primário, que é um aldeído, ok? Então, o oxigênio, ele se ligou a um dos hidrogênios do álcool primário, formou uma hidroxila. Duas hidroxilas do mesmo carbono ocorre uma reação de tal modo que o produto dessa reação ocorrerá com eliminação de uma molécula de água. Sai uma molécula de água aqui por conta da combinação das duas hidroxilas, e no final nós podemos concluir que a oxidação proveniente de um álcool primário, vamos escrever aqui o metanol, né? É um álcool primário que, quando ele sofre uma oxidação, ele originou um aldeído, que é o metanol. Então, a oxidação de um álcool primário originou um aldeído. Grave isso, isso é importante que todos os alunos saibam. O produto da oxidação de um álcool primário deu um aldeído. Vamos continuar, vamos fazer o mesmo procedimento agora. Este aldeído, por sua vez, ele vai continuar sendo submetido a uma oxidação. Ao oxidar, o mesmo princípio do caso inicial, ou seja, o oxigênio, ele vai ser incorporado a um dos hidrogênios que restaram. E de modo que um dos hidrogênios, ao receber o oxigênio proveniente da oxidação, ele vai, por sua vez, se transformar em uma carboxila. Ah, sim, carboxila já é do nosso conhecimento, é um composto já conhecido. Então, o álcool primário se oxidou a um aldeído, e o aldeído, por sua vez, foi oxidado, e o produto da oxidação do aldeído originou um ácido carboxílico. Então, anotem, gravem, por favor, alunos, que quando um álcool primário ele sofre oxidação, ele se transforma num aldeído. O aldeído, por sua vez, ele vai ser submetido a uma oxidação, e a oxidação do aldeído vai originar um ácido carboxílico, ok? Muito bem, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora oxidar o ácido carboxílico para ver o que vai acontecer. Então, muito bem, eu vou colocar agora aqui o ácido carboxílico na presença do oxigênio nativo, que é aquele oxigênio que vai originar a oxidação. Eu vou aproximar aqui primeiro aqui esses espaços. Agora eu vou completar aqui, ó. Vamos então pegar esse ácido carboxílico e vamos oxidá-lo. Para oxidar, eu preciso do oxigênio nativo, e sempre quando ocorre a oxidação, ele vai se adicionar ao hidrogênio. Então, portanto, um pré-requisito para ocorrer a oxidação é a existência de hidrogênio disponível. Então, quando um composto sofrer oxidação, ele vai perder o hidrogênio. Então, uma oxidação também pode ser chamada como uma desidrogenação, certo? Mais uma vez apareceu um composto intermediário, onde eu tenho no mesmo carbono dois grupamentos hidróxido. Lembra que eu falei no início? Isso não pode acontecer. Duas hidroxilas no mesmo carbono é briga. E a briga entre as hidroxilas é feia. Elas brigam até que num determinado momento chega até a sair água dessa briga, entre aspas, né? Brincadeira, é claro.
Isso a gente fala para o aluno ter um melhor entendimento do que está acontecendo. Então aqui vai ocorrer a eliminação de água, vai sair água exatamente da junção aqui desses grupos que vocês estão vendo. Consequentemente, ao sair água desses grupos, automaticamente se estabelecerá uma ligação entre o carbono e o oxigênio. Devido à saída da hidroxila, ocorre um arranjo interno, e nesse arranjo interno forma-se uma ligação dupla com o oxigênio. Então aqui mais uma vez vai ocorrer a eliminação de uma molécula de água, e de tal forma que o produto da oxidação desse ácido carboxílico originou resposta. Esse ácido carboxílico proveniente de um álcool primário originou o famoso dióxido de carbono ou CO2, certo? E como vocês podem ver aqui, o gás carbônico, por sua vez, ele não tem hidrogênio na sua fórmula e, portanto, ele não sofrerá oxidação. Neste caso, esse produto que não tem hidrogênio não sofre oxidação e é o produto final da oxidação de um álcool primário. Voltando então, vamos recapitular. O álcool primário, ele sofre uma oxidação, formando este composto intermediário, que formam-se duas hidroxilas, certo? E dessas hidroxilas ocorre a junção do hidrogênio de uma hidroxila com a hidroxila da outra, formando água. Eu quero chamar a atenção de todos vocês para o fato da presença do hidrogênio. Notem que, primeiramente, esse álcool primário ele tem 1, 2 e 3 hidrogênios. Quando ele oxida pela primeira vez, a aldeído, ele acaba se transformando nesse aldeído num composto que tem 2 hidrogênios. Ele perdeu 1. Depois que o álcool primário foi oxidado a aldeído, que tem 2 hidrogênios, ele acaba depois, ao ser oxidado ao aldeído, se transformando em ácido carboxílico, que tem 1 hidrogênio. E depois que o ácido carboxílico perdeu o hidrogênio ao ser oxidado a gás carbônico, aí o gás carbônico não oxida porque não tem mais hidrogênio. Agora, vocês viram todas essas reações onde as moléculas estão perdendo hidrogênio, que chama-se de oxidação ou desidrogenação? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer com que o gás carbônico receba esse hidrogênio que o ácido carboxílico havia perdido para transformar em CO2. Agora o gás carbônico vai receber o hidrogênio. E ao receber o hidrogênio, nós temos a reação inversa da oxidação, que chama-se de redução. A reação contrária da oxidação chama-se redução. E o ácido carboxílico, por sua vez, ele vai ser reduzido, ele vai receber hidrogênio e se transformar em aldeído. E para finalizarmos, o aldeído, por sua vez, vai também receber um hidrogênio e se transformar no álcool primário inicialmente. Entenderam? O número de átomos de hidrogênio que possui o carbono da hidroxila corresponde a quantas oxidações ele será submetido. 3 hidrogênios, ele oxida uma vez, formando aldeído. Ele oxida pela segunda vez, virando ácido carboxílico. E ele oxida uma terceira vez, sendo o ácido carboxílico oxidado até gás carbônico. O número de hidrogênios do carbono da hidroxila corresponde às oxidações que ele vai se submeter. Então agora ficou fácil. Quantas oxidações será submetido esse propan-2-ol? E como vocês podem ver aqui, a hidroxila está
ligada a um carbono secundário. Por este motivo, nós temos aqui um álcool secundário. Quantas vezes esse álcool secundário será oxidado? Pergunta: quantos átomos de hidrogênio estão ligados diretamente ao carbono da hidroxila? Só um, somente um hidrogênio. Então isto significa que ele será submetido a apenas uma oxidação, que vai ocorrer no mesmo princípio das anteriores, ou seja, esse oxigênio é adicionado àquele hidrogênio e forma este composto intermediário. Notem que esse composto intermediário agora ele tem duas hidroxilas. Vocês se lembram que eu disse na brincadeira, é claro, que não é possível que tenhamos no mesmo carbono duas hidroxilas, porque elas são muito eletronegativas. Então, o que vai acontecer, entre aspas, vai acontecer uma briga entre as hidroxilas, e a briga é tal que elas acabam se combinando, e nessa combinação sai uma molécula de água daqui. Ao sair uma molécula de água, consequentemente, essa ligação que tinha o carbono ligado à hidroxila, como a hidroxila ela saiu da fórmula, aí consequentemente essa ligação sigma ela se forma entre o carbono e o oxigênio. Só que entre o carbono e o oxigênio aí forma-se uma ligação covalente π. E assim, ao sair daqui uma molécula de água, esse álcool secundário acabou se transformando no que exatamente? Qual é o resultado da oxidação de um álcool secundário? Resposta: forma uma carbonila de carbono secundário, e aquele álcool secundário acaba se transformando numa função chamada de cetona, ok? E essa cetona ela é oxida? Tá, pergunta: o carbono da carbonila tem algum hidrogênio ligado diretamente a ele? Não tem. Então essa cetona ela não oxida. A cetona não oxida, mas ela reduz. O carbono da carbonila que está sem hidrogênio, ele recebe na volta o hidrogênio, e de modo que cetona é reduzido a álcool secundário. E o álcool secundário oxida a cetona. Então, quando nós tínhamos um álcool primário com 3 hidrogênios, ele era submetido a 3 oxidações. Primeiro oxidava dando aldeído, depois o aldeído oxidava dando ácido carboxílico, e o ácido carboxílico por sua vez oxidava até gás carbônico. No segundo caso, quando oxidar um álcool primário, um secundário, que tem a carbonila ligada num carbono secundário que tem um hidrogênio, ele vai oxidar uma única vez até cetona, e a cetona não mais oxidará, mas ela será reduzida a álcool secundário. Se a oxidação depende da eliminação de hidrogênio, mas não é qualquer hidrogênio que vai ser eliminado. O hidrogênio que vai ser eliminado é somente aquele ligado diretamente à hidroxila, ao carbono da hidroxila. Então, partindo-se desse pressuposto, nós podemos concluir que esse álcool terciário que ligado ao carbono da hidroxila não tem nenhum hidrogênio, portanto, esse composto ele não sofrerá oxidação nem redução, certo? Porque para oxidar, o carbono ligado à hidroxila tem que perder hidrogênio. Como ele não tem ligado diretamente a ele nenhum hidrogênio, por isso ele não vai oxidar. Repetindo, álcool primário oxida aldeído, aldeído oxida até ácido carboxílico.
caso nós tenhamos o ácido carboxílico com um hidrogênio, como é este caso aqui, ele oxida até gás carbônico. Um álcool secundário que tem apenas um hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila vai oxidar uma única vez a cetona, e o álcool terciário, como ele não tem ligado ao carbono da hidroxila hidrogênio, então ele não vai oxidar. Existe uma oxidação chamada extrema ou combustão total. Neste caso, esta reação de combustão total não será submetida ao oxigênio nativo, e sim na presença do oxigênio do ar. E não somente o carbono da hidroxila que vai oxidar. Não. Neste caso, essa combustão total, que também é chamada de oxidação extrema, todos os átomos de carbono serão submetidos à oxidação. Todos. E os produtos da combustão completa são sempre... O combustível tem carbono e hidrogênio. Os produtos da combustão completa são sempre água líquida e gás carbônico. Agora só nos resta fazer aqui o balanceamento dessa reação, como nós já treinamos isso em muitas outras áreas da química, como termoquímica, por exemplo, partindo-se de um modo combustível. Primeiro vamos balancear o carbono, 2 átomos de carbono nos reagentes, e aí nós teremos 2 átomos de carbono nos produtos. Total de hidrogênio são 6 aqui nos reagentes, e eu tenho que ter 6 nos produtos, e para isso eu tenho que multiplicar 3 vezes 2 dá 6. Por último, carbono e hidrogênio balanceados. Agora vamos balancear o oxigênio. 2 vezes 2 dá 4, 4 com 3 dá 7. 7 átomos de oxigênio nos produtos, 7 átomos de oxigênio nos reagentes, dos quais aqui eu já tenho 1 aqui nesta fórmula, e 7 menos 1 faltam 6, né? Então finalizou. 3 vezes 2 deu 6, 6 mais 1 deu 7 átomos de oxigênio nos reagentes. Então, numa oxidação chamada extrema ou combustão total, os produtos da combustão são gás carbônico e água. Tudo bem? Tudo em ordem? Então, nesta primeira parte da aula, nós já finalizamos esse tópico referente à oxidação dos álcoois. Agora nós vamos aprender a segunda parte dessa aula, é referente à oxidação dos alcenos. Nós já vamos aproveitar a oportunidade para falar também da oxidação dos alcenos, e esses alcenos eles podem ser submetidos a 3 processos de oxidação. O primeiro processo é a chamada ozonólise. Eu vou fazer as 4 reações de oxidação do mesmo composto orgânico, que é esse 2-metil-but-2-eno. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou marcar aqui nesta molécula os átomos de carbono que serão inicialmente submetidos à oxidação, e vou ver onde esses átomos de carbono vão depois parar após a oxidação. Muito bem, a ozonólise, primeiramente o ozônio será adicionado aqui nesses 2 átomos de carbono da dupla. Observem como forma-se o intermediário formado na ozonólise. Então aqui eu vou colocar um dos átomos de carbono da ligação dupla do lado esquerdo. Aqui eu vou colocar à direita o outro átomo de carbono da ligação dupla. E aqui entre os átomos de carbono da ligação dupla eu vou colocar os 3 átomos de oxigênio do ozônio. Eu vou até colocá-lo aqui em cor diferente para vocês visualizarem onde estão localizados os átomos de oxigênio do ozônio. Eles estão aqui, ó, exatamente nessa posição. Agora nós teremos a formação desse composto intermediário, que é conhecido como ozonídeo. Esse composto, ele é, como eu disse, intermediário,
tá? E não é o produto final dessa reação, tá? Agora, esse intermediário chamado de ozonídeo, ele vai ser submetido a uma reação de hidrólise. Lembrando para vocês que a reação chamada de hidrólise, é claro que ocorre na presença de água. Vamos colocar a água numa cor aqui diferente, só para você ver o que a água vai fazer neste caso. E um detalhe, essa reação de hidrólise, ela é catalisada, ou seja, ela tem a presença de uma substância chamada de catalisador para aumentar a velocidade da reação. Olha só o que a água vai fazer neste caso. Observem, a água vai fazer uma hidrólise, eu falei. Hidrólise significa essa palavra a água, lise, vai quebrar essa molécula. E a água vai quebrar essa molécula exatamente nessa posição aqui que eu estou mostrando a vocês. Quando a água quebrar esse composto intermediário, essa ligação do carbono com esse oxigênio aqui que eu estou mostrando no cursor, ela desaparecerá, mas em contrapartida será formada entre esse carbono e oxigênio superior do seu lado esquerdo. O mesmo vai acontecer do lado direito. O carbono perde esse átomo de oxigênio, consequentemente, esta ligação do carbono com o oxigênio se forma entre o carbono e o oxigênio da parte superior, e este oxigênio aqui que acabou sobrando vai se combinar à molécula da água. Nossa, quantas coisas ocorreram aqui, hein, nesse composto. Então, muitos eventos aconteceram, mas pôde-se perceber que a água quebrou aquele intermediário e ele acabou sendo transformado em dois compostos, sendo que um aqui do lado esquerdo, eu já destaquei aqui para você o carbono, né? O carbono em vermelho é esse daqui, tá? Que acabou se ligando a uma ligação dupla com o oxigênio, e uma carbonila entre dois carbonos originou uma cetona em um dos produtos dessa oxidação daquele oceano. Um dos produtos formados foi uma cetona. Além da cetona, do lado direito também nós teremos a formação de um outro produto, tá? Esse produto aqui tem esse carbono indicado em vermelho, que veio daquele alceno e que por sua vez agora está ligado a uma carbonila. Aqui nós temos um hidrogênio e à sua direita um CH3, e a água que hidrolisou aquele ozonídeo acabou incorporando esse oxigênio daquela fórmula e se transformou em peróxido de hidrogênio. Então, o aluno tem que saber o seguinte: quando um alceno é submetido a uma reação chamada de ozonólise, né, na presença de ozônio, os produtos da ozonólise são cetona e ou aldeído. Por que eu estou falando e ou aldeído? Esse termo que eu usei, e ou aldeído, é porque vai ocorrer uma dependência desses dois grupos que estão ligados diretamente aos carbonos da ligação dupla, certo? Um dos carbonos tem um radical metil, ou seja, tem um átomo de carbono, enquanto o outro carbono da ligação dupla está ligado a um átomo de hidrogênio, certo? Então,
quando nós temos o carbono da ligação dupla ligado a um átomo de carbono, vamos localizar o carbono? Ah, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Formou uma cetona. Aquele CH3 que eu acabei de marcar, ele está aqui, ó, do seu lado direito. Formou uma cetona. E aquele hidrogênio que eu marquei do seu lado direito está marcado aqui, ó, formando um aldeído. Caso tenhamos nesses dois carbonos da dupla dois hidrogênios, forma dois aldeídos. Caso aqueles carbonos da ligação dupla estejam ligados a dois grupos contendo carbono, forma duas cetonas. Por isso eu disse que a ozonólise de um aldeído forma cetona e ou aldeído, dependendo dos grupos ligados diretamente aos dois átomos de carbono da ligação dupla. Agora vamos continuar. Vamos agora aprender a reação chamada de oxidação energética. Essa oxidação energética, o meio que contém aquele oxigênio chamado de oxigênio nativo, que eu falei no início da aula, representado através desses colchetes, quem vai produzi-lo é o meio que contém permanganato de potássio, ácido sulfúrico a quente. Essa é a condição para a ocorrência da reação chamada de oxidação energética. Nós não temos aqui um mecanismo proposto para fazermos isso como aconteceu no caso anterior, mas nós sabemos que a oxidação energética desse alceno, cujos carbonos da ligação dupla tem em um carbono da dupla um metil e no outro carbono da ligação dupla tem o hidrogênio. O produto, um dos produtos da oxidação é esse composto que tem naquele carbono da dupla uma carbonila. Esse carbono da ligação dupla tem uma carbonila e esse um dos produtos formados na oxidação energética é uma cetona. Como na ozonólise. Mas no outro átomo de carbono da ligação dupla, que é esse que eu vou colocar aqui em vermelho, tá? Do lado direito daquele alceno, que tinha um CH3 e um hidrogênio, lembra do hidrogênio? Então, o hidrogênio transforma-se em hidroxila. Exatamente. E um outro produto dessa oxidação produziu um chamado de ácido carboxílico. Então, qual a diferença da oxidação realizada na presença de ozônio e na oxidação energética? A diferença são os produtos. Na ozonólise, os produtos formados são cetona e ou ácido carboxílico. Esse termo que eu falei, e ou, também, da mesma maneira que no caso anterior, tem uma dependência desses grupos que eu estou destacando aqui, que estavam originalmente ligados aos carbonos da ligação dupla. Do carbono do lado esquerdo, nós tínhamos um CH3, aqui está ele, esse aqui, e que formou uma cetona. E no carbono da dupla do lado direito, nós tínhamos um hidrogênio, lembra? O hidrogênio transformou-se em uma hidroxila, que ligada a uma carbonila, um dos produtos formados é um ácido carboxílico. Por isso que eu falei que os produtos da oxidação energética é cetona e ou ácido carboxílico. Caso nesse grupo que está em destaque tiver um hidrogênio aqui e um hidrogênio no outro carbono, formam dois ácidos carboxílicos. Caso nesses carbonos da ligação dupla tenhamos dois CH3, um de um lado e do outro, aí formam duas cetonas, certo? Por isso eu disse que a oxidação energética de alcenos forma cetona e ou ácido carboxílico.
E agora nós vamos fazer a oxidação branda, que o oxigênio nativo aqui, aqui são quantos oxigênios eu usei, né? Vamos fazer um balanceamento. Aqui são 1, 2, 3. Aqui eu usei 3 átomos de oxigênio, tá? 3 átomos de oxigênio. Agora, na oxidação branda, eu uso permanganato de potássio na presença de ácido sulfúrico diluído e a frio. Essa oxidação branda, ela vai oxidar os átomos de carbono do alceno, mas não chega, digamos, a quebrar esse alceno no meio, como aconteceu nos 2 casos anteriores. Essa oxidação branda, ela vai quebrar apenas a ligação da dupla, chamada de ligação π. Apenas a ligação π e os átomos de carbono da ligação dupla, eles continuam com os seus grupos ligantes sem qualquer alteração, mas existe uma modificação aqui. Quebra-se as duas ligações, quebra-se a ligação π da dupla e ocorre a formação de 2 hidroxilas, mas não no mesmo carbono, uma hidroxila em cada átomo de carbono, tá? Isso é um diol. E essa chamada oxidação branda também ela é conhecida como teste de Bayer. Ele é conhecido por esse nome porque é uma reação usada para caracterizar a presença de compostos insaturados em uma determinada solução. Digamos que eu tenha um composto incógnita na qual eu quero saber se esse composto tem uma ligação dupla, se ele é saturado ou insaturado. Como é que eu faço para descobrir se ele é saturado ou insaturado? Usa o teste de Bayer, que consiste em você pegar o permanganato de potássio na presença de ácido sulfúrico diluído e a frio, e que ele tem uma coloração característica que é o púrpura, o roxo, né? E essa coloração púrpura lilás, ela é devido à presença do permanganato de potássio. E se caso o composto ele tenha uma insaturação, uma ou mais insaturações, aí essa dupla ela vai sofrer uma oxidação e vai formar esse diol. Mas se compararmos o diol com o permanganato de potássio, o diol é incolor e você consegue provocar uma reação química do permanganato que passa de púrpura para incolor, indicando que a solução tenha insaturações. Mas se você colocar umas gotinhas do permanganato de potássio na presença de ácido sulfúrico diluído e frio e ficar tudo púrpura, lilás, roxo, significa que o composto é saturado e ele não tem ligação dupla, já que ele não descoloriu o permanganato, certo? Aqui fazendo o balanceamento, nós usamos aqui 2 átomos de oxigênio apenas. E esse oxigênio nativo, ele é proveniente desse meio, repito, permanganato de potássio em ácido sulfúrico diluído e a frio. E aqui, para finalizarmos, nós vamos estudar agora a reação de combustão extrema, que também é oxidação extrema ou combustão total. Assim como isso aconteceu com os álcoois, vai acontecer também com os hidrocarbonetos. Na presença do oxigênio da atmosfera, não é mais o oxigênio nativo, é o oxigênio do ar, o oceano será submetido a uma oxidação. E quais são os produtos da oxidação do oceano? Tem carbono e hidrogênio, os produtos formados são gás carbônico e água líquida. Para fazermos o balanceamento dessa reação de combustão, lembrando a todos mais uma vez, eu vou partir aqui de 1 mol do meu combustível, que é o
o 2-metilbutioneno, que tem 5 átomos de carbono nos reagentes, então temos que ter 5 átomos de carbono nos produtos. 10 átomos de hidrogênio nos reagentes, 5 vezes 2, 10 átomos de hidrogênio nos produtos, e ao todo, quantos átomos de oxigênio eu tenho? 5 vezes 2 deu 10, 10 mais 5 deu 15, como aqui nós não temos hidrogênio, então deu 15 meios, 15 sobre 2, 15 meios de O2, certo? Então aqui está, senhores e senhoritas, o resumo referente à oxidação dos alcenos. Ele pode ser submetido a 3 reações, ou melhor, 4, desculpem, sendo que a primeira reação de oxidação chama-se ozonólise. Como o nome já diz, essa reação ocorre na presença do ozônio, formando esse intermediário que eu chamei de ozonídeo, posteriormente submetido a uma hidrólise na presença de zinco como catalisador. E os produtos da oxidação são cetona e ou aldeído. Já na oxidação energética, também o alceno é quebrado na ligação dupla e ele é transformado em cetona e ou ácido carboxílico. Na oxidação energética, cetona e ou ácido carboxílico. E na branda, ele não chega a quebrar a dupla, mas ele quebra só a ligação pi e formando um diol. E essa oxidação branda também é conhecida como teste de caracterização de insaturações, chamado do teste de Bayer, onde colocamos esse permanganato de cor púrpura e roxo. Se ele ficar incolor, é porque o composto tem insaturação e é teste positivo, que indica a sua presença. Se colocar 2 gotinhas do permanganato, que é púrpura roxo, e ficar tudo roxo, então ele não reagiu, o composto não tem dupla, ele é saturado. Por último, a oxidação extrema, também chamada de combustão. Os produtos são gás carbônico e água, e todos os átomos de carbono do alceno são oxidados. Muito bem, aqui eu apresentei nesta aula para vocês as reações de oxidação de álcoois e de alcenos. Essa é a parte 3 das reações orgânicas, e obrigado a todos.